Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso programa E Deus com Isso. E hoje um pouquinho diferente. Hoje, na verdade, eu tô no papel de entrevistador e a nossa, entrevistada, ela que vai ser entrevistada hoje. Então, quero que você preste atenção, tem muita coisa boa, tá? Para você ouvir e entender um pouco daquilo que Deus tem para falar ao seu coração através da vida da André, que tem sido usada, em meio a todas as coisas que ela tem trazido, as pessoas que ela tem conversado, E aí, Andréia, vamos lá, Conta um pouquinho da sua história, um pouquinho de quem é você, o que você está fazendo atualmente. Eu sou Andréa, estou com 51 anos, nasci numa igreja católica, de uma família católica, e aos 21 anos tive o privilégio de conhecer Jesus no acampamento de jovens. Legal. E depois, e essa história começou junto com o Renato, porque eu namoro o Renato desde os 15 anos. Olha, pouco tempo. Aí com 22 eu casei, então é mais tempo com ele do que sem ele. E a gente conheceu Jesus juntos, e aí começamos a frequentar a igreja, e hoje nós estamos na igreja presbiteriana Monte das Oliveiras. Temos 3 filhos, 2 meninas que são biológicas e o Lucas que é adotado, que ele foi um presente na nossa vida. Ele tem autismo, então, assim, tem algumas situações que são bem difíceis, E às vezes a gente se pergunta por que Deus permitiu que isso acontecesse. E ao longo da entrevista eu vou dando a resposta. Ok, tranquilo. O meu marido é o Renato, tem esclerose múltipla, outra dificuldade na nossa vida, Porque, graças ao bom Deus, ele tá super bem. Faz 30 anos que ele foi diagnosticado e trata. Então, normalmente as pessoas teriam muito mais debilitadas. Então, pela misericórdia de Deus, ele tá super bem. Mas isso é para dizer que, apesar todo mundo fala assim, nossa, eu acho que você não tem problema. Eu falo, não tem pouco, tem muito. Sim, é bem isso mesmo. Mas eu vejo assim que Deus é sempre bom, sempre muito bom. E aí, de formação acadêmica, eu sou dentista, já faz 30 anos. E com 51, Deus deu a graça de eu semi-aposentar. Na verdade, com 48, eu aposentei no INSS. E agora eu estou trabalhando só uma vez por semana. Beleza. E sabe o versículo que fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração? Sim, Salmo 37. Ele foi tão bom comigo, porque ele satisfez. O meu sonho era ter um cavalo. E quando eu era dentista lá em Pardinho, com o consultório lá, eu atendi um paciente que queria fazer um par de dentadura. E ele não tinha condição, assim, para acertar. Eu falei, o que o senhor pode me dar? Eu falei, eu tenho um cavalo. Eu falei, nossa, meu sonho vai se realizar. Cheguei, então, eu falei, então tá certo, o senhor me dá o cavalo, eu dou a dentadura, fica tudo certo. Daí cheguei em casa pro Renato, eu consegui um cavalo. Ele fez meu sonho desmanchar, fez eu devolver o cavalo. Não fiquei com o cavalo, não foi dessa vez. Mas aí agora, com 51 anos, 50 na verdade, o Senhor me presenteou com o Tornado, na verdade foi um presente da minha mãe para mim, meu cavalo preto, que eu amo, paixão, e que hoje eu estou trabalhando com ele, e tem muitos planos, aí vamos ver o que Deus tem preparado. Ok. Então, essa é a minha história de quem eu sou. Legal. Agora me diga o seguinte, dentro desses sonhos, projetos, você disse aí que teve algumas frustrações, também. Como que, de repente, dentro da sua história, você poderia dizer que você lidou com ela e tem lidado, Porque as frustrações, acho que constantemente na vida, elas se fazem presentes, Mesma questão, do que a gente idealiza para a vida, para os filhos, quando a gente recebe uma notícia, por exemplo, você está lá com seu filho, de repente, tem um diagnóstico de autismo, seu esposo, por exemplo, com essa questão, da esclerose também, São situações que você não escolheu, e que de repente caíram de paraquedas e que você teve que lidar com ela. Fala pra gente um pouquinho, por exemplo, como que Deus tem ajudado você a lidar com isso, como que você interpretou o momento em que você recebeu notícias como essas, por exemplo. Eu vejo assim, olha,
a minha fé em Deus, ela é tão forte, assim, que eu tenho uma certeza tão grande no meu coração que Deus quer o melhor para mim e para todas as pessoas que o buscam em espírito, eu adoro em espírito e em verdade, que por mais que a situação seja ruim aos olhos humanos, ele está com a gente. Ele está sempre com a gente. E a graça e a misericórdia dele todos os dias da nossa vida, a partir do momento que a gente abre o olho pela manhã, o cuidado dele nos detalhes, assim, sabe? É algo impressionante, tremendo. Que a gente não tem esse cuidado com os nossos filhos, com os nossos parentes, os nossos queridos, né? A gente não tem esse cuidado que Deus tem cuidado com a gente. E até é interessante que, como eu tenho feito muita entrevista, então eu sei da história de muita gente, né? E eu vejo que Deus cuida dos detalhes da vida de cada pessoa, individualmente, entendeu? Então é um Deus soberano, um Deus maravilhoso, mas que se preocupa com o que eu sinto, com o meu sofrimento. Então, quando eu me deparo que nem assim, nossa, meu marido tem esclerose múltipla, tem um pouco de dificuldade para andar, tá essa semana, inclusive, a semana inteira ele tá tomando imunoglobulina, precisa internar, fica 4 horas internado, até ele tava no hospital, a hora que eu sair daqui eu vou lá buscar. Então, assim, é muita dificuldade, mas apesar disso, tem a mão do Senhor segurando, sustentando, controlando, cuidando dos detalhes da nossa vida. Isso é algo que, assim, é demais. Eu não consigo explicar em palavras o amor, a presença que eu sinto do Senhor na minha vida. Então, eu acho que eu só tenho que agradecer. Então, por isso, eu decidi eu amo a vida, eu amo viver. Então, eu quero ser feliz, eu quero estar bem, eu quero viver bem, eu quero fazer o bem. Então, é por isso que eu acho que eu tô sempre dando risada, conversando e falando. Porque apesar das frustrações, que nem no caso o Lucas, tem algumas dificuldades assim, porque ele tem umas crises de ansiedade, de braveza, assim, um transtorno obsessivo. Não é obsessivo, é o transtorno opositor. Então, que ele discute, que ele briga. É muito difícil, às vezes, lidar com isso. Só que aí vem aquela pergunta, Deus está querendo trabalhar na minha vida através dele, entendeu? Por que Deus colocou ele na nossa vida? Uma coisa importante a gente se entender, né? Que nada na vida acontece por um acaso. Por acaso. Mesmo nas coisas, e as pessoas que Deus coloca na nossa história, na nossa vida, ele tem um propósito para trabalhar na gente e através de nós, até para nos fazer mais parecidos com ele. Acho que o grande desafio nosso, a gente vive hoje numa sociedade que às vezes as pessoas querem as coisas só da forma dela, da maneira dela, no tempo dela. Eu era meio assim. Então Deus está trabalhando. Desde a questão do cavalo. Desde a questão do cavalo. Eu queria o cavalo naquela hora, Deus fez. Não, demorou um tempo, mas hoje, entendeu? Então, ou seja, é esse processo que a gente precisa, na verdade, aprender a entregar e a permitir que, de fato, a nossa vida seja moldada naquilo que Deus quer pra gente, né? Porque é difícil a gente passar pela mudança, né? Não é fácil. Nossa, a gente não quer que as coisas saiam fora de controle, não quero que isso daqui continue assim. E quando a mudança vem na nossa vida, né, bagunça tudo. Sim. Só que é sempre para melhor, né? E uma coisa que eu tenho assim, sempre na tempestade, depois vem a bonança. Sim. Então vem o refrigério, vem o tempo bom, o tempo de agradecer, falando, nossa, eu consegui passar por aquilo com a ajuda de Deus, Deus sustentou. Então isso é maravilhoso na nossa vida, né? Com certeza. E eu acho que é importante que o pessoal que nos acompanha ali, né, saiba que a vida ela não está isenta de problemas, né? Não, pelo contrário, parece que quanto mais você busca Jesus, mais... E aí é onde a gente precisa. E aí é nesse aspecto que a fé, né, ela tem te auxiliado ao longo da sua história. Nossa, se não fosse a fé, eu não estaria aqui. Então, e aí conta um pouquinho pra gente como tem sido, né? Aí até conta pro pessoal, né? Esse programa que surgiu, quando surgiu, qual que era o seu desejo, como que está sendo aí, né? Essa questão de você estar entrevistando pessoas, conhecendo pessoas, olhando para a história das pessoas.
Então, foi uma ideia que surgiu numa conversa nossa com o conselho, né, da igreja, de fazer uma coisa diferente, de mostrar pessoas comuns, porque é fácil você olhar para uma celebridade, por exemplo, para Juma, ou para os artistas que tem aí, é fácil olhar para ela. Mas e as pessoas comuns, com a história comum, que somos eu, o senhor e tantas outras que participaram aqui do programa? Então, o que elas têm de especial, não é? E ao longo do programa, o que eu tenho visto assim é o mover, o trabalhar de Deus na vida dessas pessoas. E como é bom ter o ombro do Senhor para a gente descansar. E é cada história assim que eu falo que a pessoa que mais aprende ou mais aproveita do programa sou eu mesma. Porque eu tenho essa oportunidade, né? Tete a tete. Já chorei, já ri. E eu vejo um Deus de milagres nos dias de hoje. Legal. Então isso é demais, assim. Eu até, se você não conhece a Jesus, procure uma forma de conhecê-lo através da Bíblia, da oração, uma pessoa da sua confiança, o pastor, que possa estar te orientando, apresentando o Jesus do Evangelho. Não é o Jesus da política, o Jesus da bênção que não acaba, porque não é isso. É o Jesus que traz a paz no nosso coração, apesar de toda a guerra que está na nossa volta. É esse Jesus que a gente precisa conhecer, que é o Jesus que transforma a nossa vida. Que apesar de tudo, ele nos coloca de pé. Legal. Agora me diga o seguinte, você pode contar pra gente uma experiência que você teve com Deus, que você fala, nossa, isso aqui marcou minha vida, né? Olha, eu sempre fui míope. Apesar de agora não estar de óculos, mas eu sempre fui Eu sei o que é isso. Eu tinha 10 graus no olho, acho que 11 ou 12 no outro. Então, assim, não enxergava nada. Se eu abrisse o olho e não colocasse o óculos, tava tudo embaçado, assim, pra mim. E o sonho da minha vida era enxergar sem óculos. Porque daí, com 9 anos, 10 anos, eu comecei a usar lente de contato. Então, eu usava aquela lente acrílica, até os médicos falavam, nossa, como você aguenta? Não, eu dormia com ela, fazia parte de mim, assim, sabe? Dormia com ela. E o sonho era abrir o olho, assim, e poder enxergar sem óculos, enxergar com nitidez, né? Eu falava que isso era um sonho, assim, praticamente impossível. E aí, quando eu tinha, acho que uns 30 anos, mais ou menos, olha quanto tempo, eu tive essa oportunidade de fazer. Conheci uma médica que era da Igreja Batista lá de Bauru, e ela falou, não, eu opero você, porque tinha muito risco na época, por causa da minha vista, né? De ser muito grau, eu já tinha tido descolamento de retina, até eu tenho que fazer um agradecimento para a doutora Eliane e para o doutor Jorge, que é o marido dela, né? Que ela me atendeu na Unesp, fez o laser para cicatrizar a minha retina antes da cirurgia. Então, assim, teve algumas coisas, alguns passos, e Deus foi abrindo as portas, entendeu? Aí até que essa médica de Bauru, ela me operou. E eu não esqueço, a hora que eu abri o olho assim, olha, eu enxerguei nitidamente. É algo assim, não dá para explicar. É fantástico, é tremendo. E de novo me veio esse versículo, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, assim, é uma coisa muito simples, sabe? Mas que para mim teve uma magnitude absurda, infinita. Porque não que eu não enxergasse, eu enxergava com óculos, mas a mágica de você abrir seu olho e enxergar é algo tremendo, né? E depois disso, voltei a ter miopia, tive catarata nuclear, porque é a catarata que causou, o laser da odontologia que causou, daí já operei catarata. Então, assim, não é porque eu fiz a cirurgia que eu enxerguei que ficou tudo mil maravilhas. Não, as coisas continuaram caminhando. E a gente vai indo no processo. Mas essa experiência foi algo assim, que era meu sonho. Eu sonhava, estava dormindo, eu sonhava que eu abria o olho e eu enxergava sem óculos. Mas não era verdade, né? Só depois que Deus teve a misericórdia. Mas também uma coisa interessante, né? Deus usa os meios ordinários para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Porque às vezes a gente só espera os milagres extraordinários, né? Não. E aí onde em meio, né, a própria ciência e todas as coisas, Deus vai
Aí usando essas coisas também para justamente o que direcionar a nossa vida, mostrar que Ele está presente e que Ele está olhando para esses desejos também do nosso coração, né? Que a gente tem, que a gente coloca. Por isso que é importante que você entenda esse processo também, né? Porque às vezes você está esperando alguma coisa, fala, nossa, não acontece, ou não vai, isso, aquilo. E é aí onde você precisa, então, trazer ao seu coração essa direção, né? De que tudo tem um tempo. A Bíblia fala pra gente, né? Eclesiastes, né? Então, é onde eu preciso, então, descansar meu coração. Mas aí, chegando aos nossos finalmente, né? Porque já estamos aí um tempinho estourado, mas pensar o seguinte, o que Deus, então, tem a ver com tudo isso, né? Afinal, você sempre pergunta pro pessoal, né? E Deus com isso? E aí? E Deus com isso? Com a sua vida, com a sua história, com esse programa, com a sua fé, com as suas frustrações, com os seus... E aí? Deus é tudo. Eu, sem Deus, não existiria. Então, eu sou uma pessoa muito brava, assim, exigente. Então, se eu não tivesse Deus, eu... Então, Deus me dá a paz que eu preciso. Deus me dá o domínio próprio que eu preciso. Deus, e que muitas vezes também tem o meu lado humano, né? Que erra, que peca, que faz as coisas erradas, que não tem jeito. Mas a minha vida sem Deus não existiria. Deus é tudo para mim. Deus no Criador, Deus Criador, o Deus Filho, que é o meu Redentor, o meu Salvador, e o Deus Espírito Santo, que é aquele que me capacita, que é a vozinha que fala que a gente deve, o que deve fazer. Até interessante, falando de experiência com Deus, eu fiz cirurgia, eu faço, né, cirurgia de dente retido. Então, eu sempre lido com um local ruim da boca, com artéria, com nervo, com um monte de coisa. E tem hora no momento ali da cirurgia, e eu falo que cada dente é um Kinder Ovo. Você nunca sabe o que tem dentro. Você tem que abrir e ver como que tá lá, porque no raio-x é uma coisa, lá dentro é outra. Então, em vários momentos, assim, naquele momento você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Difícil a cirurgia, sangue, língua, tudo ali. Daí você para e lembra que o Espírito Santo está ali. Senhor Jesus, Espírito Santo, me fala o que eu tenho que fazer. E ele sopra no ouvido o que a gente tem que fazer. Então, essas são, assim, eu tive N experiências com ela. Então, a minha vida sem Deus não existe. Legal. Porque eu só existo por causa de Deus. Da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que age, né? Sim. E uma coisa que eu sempre peço para que Deus realmente me use, que esse programa seja uma voz. Sabe a música que a gente cantou na igreja, Cartas para o Mundo? Que realmente a gente possa ser cartas para o mundo escritas pela mão de Deus. Amém. Né? Amém. Com certeza. Que a gente possa fazer a diferença. Legal. É Legal, um gente. prazer estar nesse programa, estar fazendo esse programa. Isso aí. E, com certeza, eu entendo que Deus ele vai usando e vai direcionando a gente nas coisas boas, nas coisas ruins, né? E como você disse, né? A gente, quando tem uma experiência real com Deus, a gente não consegue vislumbrar a nossa vida sem Ele, né? Parece que se a gente tirar Deus, perde todo o sentido, né? Da nossa existência. Porque justamente é Ele que vai direcionando. E se você ainda não tem uma experiência com Deus, tá? De repente é um desafio para você aí, né? De poder entender quem Ele é, de poder entender o que Ele quer fazer em você e através de você. Amém. Tá bom? Isso. Você quer orar? Quer que eu Pode ore orar, com você? pastor. Hoje eu vou ver a bênção do pastor. Tá bom, então vamos orar. Eu quero colocar a sua vida também diante de Deus, né? Para que Deus continue usando e que você continue sendo instrumento aí para centenas de pessoas que têm acompanhado o programa, que têm, né, visto os testemunhos e que Deus continue usando aí a sua vida para a glória dele. Amém. Tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder estar aqui com a Andréia. Obrigado pelas pessoas que nos acompanham. Que a tua bênção esteja também sobre cada uma delas, ó Deus. E que esse testemunho, ó Deus, seja algo que toque os corações que nos acompanham. Que o Senhor continue usando a tua filha, sustentando sua vida, sua família, seus filhos. E que eles possam, ó Deus querido, estar, ó Pai, a cada dia olhando para quem o Senhor é.
Que a tua presença seja cada dia evidente na vida da Andréia, na vida do Renato, na vida da Luísa, da Larissa, do Lucas, ó Deus. Cuida de todos eles, ó Deus, sustentando, fortalecendo, trabalhando, ó Deus. E que, ó Deus, o Senhor continue, ó Deus, a suprir todas as necessidades da Andréia, ó Deus, no seu trabalho, na sua vida, ó Deus, em tudo que ela tem feito como serva do Senhor. Que ela continue sendo, ó Deus, instrumento do Senhor, ó Deus, para a vida daqueles que têm, ó Deus, estado ao lado dela. E a cada instante, a tua presença, ó Deus, se faça sobre a vida dela. Cuida do seu coração, cuida da sua vida, ó Deus, e a sustenta, guardando-a em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Gente, que Deus abençoe você também. Prazer tê-los conosco, tá? Até o próximo, E né? se Deus quiser, a gente tá novamente aí no próximo, tá bom? Beijo. Tchau. Até mais.